Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. Se você está aí no sofá da sua cama, se prepare que a gente vai falar de esporte e esporte de alto rendimento. O programa Bolsa Talento Esportivo completa 16 anos agora em 2025. Ele foi criado pela Lei Estadual 13556 de 2009, foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E é uma iniciativa da Alesp que tem sido essencial para o desenvolvimento do esporte paulista. O atletismo é uma das modalidades que mais se beneficiam deste tipo de apoio financeiro e desde 2009 o programa Bolsa Talento Esportivo transforma potencial em medalhas. E hoje vamos conhecer como é que funciona este incentivo que está moldando campeões. Quais são os benefícios para os jovens atletas? Como se inscrever e por que este tipo de apoio é fundamental para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento aqui no estado de São Paulo? Nossos convidados são Joel Lucas Vieira. Joel Lucas Vieira de Oliveira. Ele é o presidente da Federação Paulista de Atletismo. Seja bem-vindo, Joel. Muito obrigado, é um prazer falar contigo, Jeremias, e com a audiência aqui da TV Alesp. E também aqui com a gente um campeão nacional aqui do estado de São Paulo, com muitas medalhas, o Alan Volsky. Ele é multicampeão brasileiro de lançamento de martelo e representante também dos atletas da Federação de Esportes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Alesp. Será um prazer fazer esse bate-papo sobre o Bolsa Talento Esportivo. Que bacana. Deixa eu começar já com você então, o Alan, que você é representante de atletas da Federação Paulista de Atletismo, né? Mas eu quero que você fale um pouco da sua história. A gente já conversou um pouquinho. Se decidir por ser um atleta, eu acho que é uma decisão uma das mais complexas que existem, porque você tem que falar, eu quero fazer isso na vida. Muita gente no caminho desiste, né? Porque é muito difícil em relação ao que você ganha, a todo o esforço que tem um atleta, né? Então eu queria saber como é que foi essa decisão na sua vida, por favor. Bom, foi uma decisão muito fácil, né? Muito simples, porque eu sempre gostei de esportes. Uhum. O esporte sempre fez parte da minha vida, né? Desde muito pequeno. E eu sempre pratiquei qualquer esporte que eu visse, eu estava dentro. Uhum. Então comecei no futebol como um bom brasileiro, né? Na rua, né? Bem raiz. Depois fui para handebol, natação, basquete, tênis de mesa, capoeira, enfim, eu passei por vários esportes. Caramba. Antes de chegar no atletismo. Até capoeira você fez também? Fiz tudo, cara. Pratiquei inúmeros esportes. E como é que era a sua família? Seu pai falou, meu filho, esse daí, como é que... Ou ele sempre apoiou, ou sua mãe, quem morava com você? Em casa era uma briga, né? Eu costumava apanhar bastante dos meus pais, da minha mãe, né, no caso. Porque eu ficava muito tempo na rua praticando esportes. Uhum. E eu ficava o dia inteiro na rua, não comia, não fazia nada, só queria ficar praticando esportes com os amigos na rua. E graças a Deus eu fiz isso, porque depois isso tornou minha profissão, né? E hoje eu sustento minha família através do esporte. Né? Eu tenho uma vida extracampo, que a gente fala, né? Fora o esporte, através do esporte. Tem filhos então, consegui hoje, me formar, consegui constituir uma família, tenho 2 filhos, né? Tenho uma menina e um menino. E estou aí até hoje, né? Aos 35 anos, estou indo para a minha 18ª temporada, né? Em alto rendimento. E durante todo esse tempo eu consegui construir muitas coisas, né, através do atletismo. E o atletismo simplesmente me escolheu. Eu comecei na escola, né, como a maioria dos atletas são descobertos, através da escola na Zona Norte de São Paulo, a Escola Polgon, o nome da escola, através do professor Janilton. Ele tinha um projeto de atletismo à noite e ele me viu, né, brincando de vôlei no intervalo. Ele falou, cara, você tem uma potência diferenciada. Você não quer fazer um teste, né, de atletismo, né, à noite, que a gente tem um projetinho e tal? Falei, pô, vamos lá. Sempre gostei de esportes, né? Falou de esporte, eu estava no meio. E aí fui nesse teste à noite com ele e falou, cara, você nasceu para isso. Falei, não sei, eu gosto de fazer outras coisas, né? Eu gosto de fazer futebol, vôlei, basquete, eu gosto de fazer tudo. Ele, cara, mas eu acho que isso aqui vai ser bom para você. Uhum. E aí comecei a treinar, fui na minha primeira competição, que inclusive foi aqui no ginásio do Ibirapuera, aqui ao lado, e fiquei em segundo colocado no arremesso do peso. E aí fui viajar, cara. Então todo atleta que tem esse primeiro contato com viagem, aí já era, você se apaixona. Verdade. Então começou por ali viajando, competindo, ganhando medalhas, e através disso eu não parei mais, né? E aí descobri o lançamento do martelo, que hoje é minha minha especialidade, né? E comecei aqui no Centro Olímpico, também aqui ao lado, né, da Assembleia.
e conseguir, né, inúmeros títulos que, caso vocês queiram saber, posteriormente eu posso dizer. Não, eu vou falar aqui que eu já listei alguns aqui, ó. O Alan Volsky, ele é 7 vezes campeão brasileiro na categoria de lançamento de martelo, né? Sempre, Exato, né? sempre tô. Fora as categorias de base, top 20 do mundo, melhor atleta das Américas, bateu 3 recordes brasileiros e tem diversos títulos sul-americanos. Para não falar o resto, gente, senão a gente vai ficar o programa aqui todo falando de tanta titulação. Então, para a gente é realmente um prazer conhecer de perto pessoas que dedicaram suas vidas. E engraçado, não é, Joel? Porque eu falei, pô, uma decisão muito difícil. Ele falou, não, para mim foi muito fácil, né? Que eu sempre queria. É maravilhoso, né? Mas tem que ter dedicação e, assim, às vezes enfrentar dentro de casa. A gente sabe que desafios são muitos. Mas fala um pouquinho, Joel, da sua trajetória também, porque hoje você é presidente da Federação Paulista de Atletismo. Sim. Mas você teve uma trajetória, você também é atleta, enfim, né? Por favor. Sim, obrigado pela oportunidade. Bom, é muito legal ouvir a história do nosso amigo Alan, porque algumas coisas têm similaridades, né? Eu também comecei a minha trajetória esportiva na adolescência, né? Um pouquinho mais jovem. Também fiz vários esportes antes, não tantos quanto o Alan, mas pratiquei basquete. Eu era muito dedicado e muito ruim no basquete. E aí, mas o que eu tinha de diferencial era a minha dedicação. Eu era sempre o primeiro a chegar, o último a sair e muito insistente. Dali fui fazer voleibol. Também era muito ruim no vôlei, mas também era o primeiro a chegar, o último a sair e muito insistente. E ali, também similar como o Alan, o professor percebeu que eu tinha uma potência diferente. A única coisa que eu conseguia fazer bem no vôlei era sacar. E naquela época, com 14 anos, é muito incomum meninos conseguirem sacar forte, por conta da idade, da puberdade, Sim. né? E eu conseguia fazer saques, só que eu não tinha controle da força. Então, para eu conseguir fazer um saque que funcionasse, meu treinador tinha que mandar eu ficar 20 metros longe da linha para sacar e a bola cair dentro da quadra. Entendi. Porque senão ela sempre caía fora. E aí, vendo isso, ele falou assim, olha, você tem que ir lá fazer atletismo. Eu falei, mas por que, professor? Ele falou assim, porque você é um menino mais forte que o normal. Né? Vai lá conversar com o professor Davi. Foi meu primeiro treinador de atletismo, aliás. Um beijo para você, Davi, que você mudou minha vida me ensinando o atletismo. E aí eu comecei a fazer atletismo lá com o Davi e a partir dali fui para minhas competições. Primeiro representando a escola, depois representando o município e aí depois representando o estado. E aí, como o Alan também, foi muito fácil decidir, né? Porque você começa a competir, a competição é algo inebriante, é muito estimulante você participar. Na hora que você vai para a sua primeira viagem para competir, você já não quer mais outra coisa da vida. Ah, por quê? Assim que é tão gostoso? Pela viagem ou pelo... O viajar, por exemplo, eu não sou paulista de nascimento, né? Eu sou sul-mato-grossense. Então eu morava numa cidade muito pequena do Mato Grosso do Sul que se chama Ladário. Uma cidade de 19 mil habitantes lá na fronteira com a Bolívia. Então é um lugar muito distante de qualquer centro grande. E aí eu pude viajar para a capital do estado para competir. E o jovem adolescente nessa idade que vocês começam, o que ele mais quer é desbravar, né? Ele quer conhecer lugar diferente. Então isso para ele... Então imagina, né? Eu poder viajar 450 quilômetros sem a minha mãe, sem meu pai, né? Com outros colegas da minha idade para fazer esporte, para disputar. Né? Aí você poder chegar na escola e ser reconhecido entre os colegas da escola porque você é um representante da escola, um representante da cidade ou um representante do estado, isso se coloca com um status muito positivo dentro do contexto escolar, dentro do contexto familiar, e isso é muito estimulante para o adolescente, né? Então é muito animador. As brincadeiras que você faz indo para uma competição também são maravilhosas, né? E ficam para a memória da gente. E o competir, o superar os adversários, o se superar, porque o atletismo tem a superação do adversário e a superação de si próprio, né? Isso é algo que é assim
fantástico, é algo que faz com que você queira cada vez mais. Então você já volta da competição querendo treinar para a próxima. Né? E você sabe que a decisão veio fácil. Você está falando nisso e eu fico pensando no impacto social. Eu, por exemplo, fiz Direito e fiz estágio no Fórum Criminal aqui em São Paulo. Uma certa vez eu encontrei um jovem e lá ele ficava esperando para ser atendido. Eu comecei a conversar com ele, devia ter uns 23 anos, e ele falando do currículo dele, criminal, com orgulho. E eu fiquei pensando, poxa, coitado, né? Ele passou a infância dele. Você encontra dois jovens, todo mundo quer ter uma coisa legal para contar. Vocês, poxa, eu tive medalhas, conquistei. Pô, você é um jovem, ele tinha o currículo dele de crime, então ele falava com orgulho a cadeia que ele puxou, as coisas que ele tinha, porque esse é o que ele tinha na mente, e tudo que ele tinha que se expressar de alguma forma. Eu falei, poxa vida, como o esporte faz diferença na vida de um jovem, porque ele tem coisas boas para ele mostrar, o caminho que ele conseguiu trilhar, e é um desafio todo dia, né? Então isso mantém você motivado, é bom para a saúde, é bom para a sua cabeça, né? Então é uma coisa que muda a vida de todo mundo. E nesse aspecto, principalmente nas periferias, eu acho que tem que ser muito incentivado. Agora, quando você pega um caso dele que você decide na sua vida se você vai ser realmente um atleta, aí tem um aspecto financeiro que é aí que a coisa pega, por isso que a gente vai falar um pouco da Bolsa Talento, né? Você na federação conhece bem esse aspecto. Como é que funciona essa Bolsa Talento no estado? Olha, a Bolsa Talento Esportivo ela é um programa, eu vou te falar, basilar para o desenvolvimento esportivo de qualquer organização, seja município, estado, governo federal. Para acontecer desenvolvimento esportivo no mundo, não é só no estado de São Paulo, as bolsas esportivas são vitais. Então o estado de São Paulo instituiu esse programa em 2009 e a partir daí os resultados esportivos de São Paulo passaram a ter uma estruturação melhor e maior, né? Nós temos muitos colegas, tanto eu quanto o Alan, que são frutos deste programa Talento Esportivo. O meu vice-presidente, por exemplo, Rogério Bispo, ele foi um atleta que se constituiu, né, durante muitos anos a partir deste apoio da Bolsa Talento Esportivo, né? Porque a dedicação que o atleta tem que ter para alcançar resultados de padrão nacional e internacional, ela é muito grande. Quanto tempo, mais ou menos, em média? No mínimo, um atleta para se dedicar a resultados de nível nacional para cima, tem que dedicar 30 horas semanais ao desenvolvimento. Anos? No mínimo 8 anos. 8 anos? No mínimo. Dá 2 faculdades. Sim. Se você não dedicar 8 anos, você não tem condições de você pleitear resultados de nível olímpico. E aí, nesse trajeto de 8 anos, ele não dá para ele ter um segundo emprego, ele tem que se dedicar integralmente. E aí, se ele já não vem de uma família que tem condição, ele não vai... Agora, todos os países que têm esses destaques são países que investem, né? Quando a gente chega numa Olimpíada e ganha um monte de medalha, tem o papel do governo por trás, né? Não Total. Tem jeito. Não existe nenhum, posso falar isso com tranquilidade, de alguém que estuda isso academicamente, né? Faz parte dos estudos que eu faço, inclusive no mestrado que eu sou aluno. Não existe nenhum país desenvolvido que tenha resultados olímpicos que não faça investimento governamental em bolsas esportivas. Que não bacana. Existe nenhum. Simples assim, entendeu? Todos os programas esportivos de países desenvolvidos têm apoio governamental em bolsas esportivas. E todos os cases de sucesso têm aportes vultosos nessa área. Interessante. Agora, o Bolsa Talento, como é que funciona na prática, os critérios? Eu sou um atleta e, sei lá, fui descoberto na escola ali, mas acho que todos eles já meio que miram nisso, já têm o conhecimento, mas como é que é na prática? Então, o critério é assim, o atleta, ele se candidata a receber a bolsa como? Ele entra no site do governo, baixa um formulário, preenche o formulário com os dados pessoais dele e com os seus resultados esportivos. Lá no regulamento do programa diz quais são os resultados esportivos que são considerados. Geralmente são os resultados nacionais e estaduais dos esportes olímpicos. E aí, primeiro, segundo e terceiro colocado de competições internacionais, de competições nacionais,
ou de competições estaduais da modalidade olímpica. Por exemplo, atletismo, ou judô, ou basquete, vôlei, etc. E aí esse atleta faz a inscrição, coloca o seu resultado comprovado por uma declaração da federação ou confederação da qual ele conquistou esse resultado, e essa juntada de documentos é analisada por uma comissão da Bolsa Atleta. Essa comissão é formada por várias pessoas que são representantes de entidades esportivas, do governo estadual, da comunidade atlética, que fazem análise e verificam documentação, títulos, etc. E dentro dos critérios que eles estabelecem, eles selecionam os atletas que vão fazer parte deste programa. O programa ele tem um tempo máximo que você pode permanecer. Então, o atleta pode permanecer por até 8 anos recebendo esse aporte. Nossa, que bom. Sim, precisa ter... Mas também não é um alto valor, né? É mais um complemento, um suportezinho. Ele né? é um suporte. Hoje quanto está mais? Você tem algum valor? Não precisa ser atualizado, Sim. não? Ele tem 3 níveis, né? Ele tem um nível estudantil, que é por volta de R$600. Tem um nível nacional, que é por volta de R$1.500. E o nível internacional, que é por volta de R$2.500. É um apoio, aí tem que contar com o apoio da família, sem dúvida, porque sem dúvida. Não é fácil. Agora, nesse aspecto que é interessante, por exemplo, a gente aqui está na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, se você não é da capital do interior, ela fica ao lado do Parque Ibirapuera, que é um dos mais belos parques do mundo, né, que faz inveja no mundo inteiro. E bem ao lado a gente tem aqui o nosso centro, como é que chama o... Aqui é a pista de atletismo Ícaro de Castro Melo, estádio de atletismo Ícaro de Castro Melo. Né? Então, e que é muito interessante, você me falava que o governador tem um plano aqui de uma licitação para melhorar. Eu queria que você falasse da importância desse estádio, se ele Claro. acho que ele é um dos maiores do país, tem gente que vem do Rio de Janeiro, de Minas, para vir treinar aqui. Sem A importância dúvida. dele e o que tem de futuro para ele aqui. Olha, é muito legal poder falar disso, sabe, Jeremias? Eu e Alan também vivemos muitas histórias importantes no Ibirapuera, né? Ele é um complexo esportivo fundamental para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Ele é considerado o templo do atletismo brasileiro. Por quê? A maioria das estruturas de atletismo do país, elas são poliesportivas. Certo. Então tem o uso de atletismo e de outros esportes. Por exemplo, o Engenhão. O Engenhão tem um estádio de atletismo lá, uma pista de atletismo, mas o uso é principalmente no futebol, né? E outros estádios do país são assim. O Ibirapuera ele é um dos raros estádios que são especificamente para atletismo. Então isso é raro, né? E ele também é um estádio de atletismo com capacidade para muita gente. Então hoje ele é um estádio de atletismo com capacidade para 13 mil pessoas sentadas, né? O governador Tarcísio lançou licitação ano passado, em outubro do ano passado, para a reforma do complexo do Ibirapuera, uma reforma com valor de mais de 70 milhões de reais. Nossa. Né? Então, é uma reforma importante, não só da parte da pista de atletismo, mas na parte do estádio, arquibancadas, estrutura de drenagem, estrutura elétrica. Então, é toda uma requalificação que vai acontecer e que vai deixar o estádio com uma condição contemporânea de uso esportivo. E tem jovens atletas que eu ia falar igual no interior, que pousa lá, não pousa nada, que dorme, né? Sim, que se alojam. Aí é mineiro que fala que pousa. Tem um conjunto de alojamentos no complexo, que também é um outro diferencial. Porque quando você vai trazer uma competição, por exemplo, vamos fazer um campeonato paulista de atletismo. Aí um campeonato paulista nosso tem por volta de 1.000 atletas. Esses atletas vêm do estado inteiro. Eles precisam ter um local para se alojar, porque são 3 dias de competição. Se a equipe tiver que pagar o hotel, o custo para essa competição, para as equipes, fica muito elevado. Se você tem um conjunto de alojamentos, o custo cai e, consequentemente, você proporciona que muito mais gente participe. E o complexo tem um conjunto de alojamentos de boa qualidade.
Então esses alojamentos também vão passar por uma requalificação, então isso vai dar condição das competições atenderem milhares de pessoas, né? Então, assim, a gente agradece e parabeniza o governo estadual por esse investimento que vai fazer com que o esporte volte a acontecer de nível internacional. A pista vai ser qualificada para receber competições do nível da Diamond League no Brasil. Caramba, e a gente está aqui do lado e vale a pena. Dá para visitar, se a gente quiser entrar um dia lá e para entrar e visitar esses campos de atletismo? Sim, você tem que conversar com a administração da estrutura, que fica bem aqui na esquina da Bílio Soares, né, no complexo. Tem a chefia que administra a instalação. O pessoal é da Secretaria de Estado de Esportes. São profissionais super acessíveis, que você vai lá, marca um horário, eles atendem você e com certeza o pessoal vai te dar acesso a conhecer o que está sendo feito, as reformas, o início desse processo, né? E que toda a comunidade atlética do Brasil está ansiosa, né? Porque a previsão é de entrega em abril de 2026. Nossa, que bacana. Com certeza a gente vai acompanhar também. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu vou deixar um pouco o Alan falar mais da história dele, que a gente quase não deixou ele falar aqui, mas ele tem muita história bacana para contar. Mas o mais interessante, Alan, é que o Joel falando, eu me lembrei, eu trabalhava numa empresa entre Sumaré e Campinas, aqui acho que vocês devem conhecer. E na cidade de Sumaré isso há muitos anos, teve lá um evento que foi, a prefeitura criou o centro esportivo na cidade. Aquilo foi uma coisa maravilhosa, assim, e isso influenciou a gente que era molecada lá, na época que estudava no Senai. E aí todo mundo começou a querer, de repente o colega do lado, eu estou treinando lá, não sei se você está fazendo o quê? Eu estou correndo, vamos correr lá também. Aí isso gerou um campeonatozinho dentro da empresa. Olha só a importância que tem você incentivar o esporte numa cidade e aquilo movimentou a cidade. Um monte de gente que não praticava nada, de repente ali começou a ter shows e tal. Então foi uma coisa sensacional. Depois do intervalo eu queria saber como é que você, dentro da federação, esses contatos que você tem, não sei, com prefeituras, de incentivar, se tem trabalho na escola e tudo mais, que é muito importante. E a gente vai falar mais da Bolsa Talento, porque está cheio de talento espalhado pelo Brasil e no atletismo, que é difícil, mas quem tiver essa competência aqui igual o Alan, vai conseguir, porque tem um certo apoio também aqui no estado de São Paulo. Eu volto já. Estamos de volta aqui no Alesp Cidadania, conversando sobre Bolsa Talento, né, que é oferecida aqui no estado de São Paulo para os esportistas de alto rendimento. Então, eu estou aqui com o Joel Lucas Vieira de Oliveira, ele é o presidente da Federação Paulista de Atletismo, e também o Alan Volsky. O Alan é multicampeão brasileiro de lançamento do martelo e ele também é representante dos atletas, né, da federação. Ô Alan, deixa eu voltar com você um pouquinho. Ser representante dos atletas, o Joel também mas explica como é que é isso na prática. Bom, existe um edital que a federação... Eu sou representante de atletas a nível estadual, nacional e também continental, recentemente, né? Inclusive, meu mandato vai acabar na Confederação Brasileira agora, no mês que vem. Depois a gente vai lançar um novo edital e talvez eu permaneça. Mas ainda estou analisando isso daí. Como você disse, é uma responsabilidade muito grande, né, representar toda uma classe, uma comunidade. E requer muito empenho, né, muita dedicação nessa questão administrativa, nessa questão de gestão, de participar, né, de coisas que geralmente atletas não participam. Né? Culturalmente, os atletas querem simplesmente treinar e dar resultado. É igual artista, né? Mas infelizmente existe essa parte de gestão por trás, que é importante, né, nós atletas estarmos envolvidos para entender, né, como que funciona a instituição, como que podemos nos inserir dentro dessa governança, dentro do compliance, para saber se realmente está funcionando como deve acontecer, né, como nós atletas merecemos. Sim. Afinal, a instituição ela trabalha em prol da comunidade em si e também do esporte. Então a gente faz esse controle social, né, junto à entidade, no caso
participo junto com a Federação Paulista, com a Confederação Brasileira e também com o atletismo sul-americano. Você é eleito? Sim, eleito pelos meus pares, né? Que legal. Isso abre um edital, a gente faz uma pré-candidatura ali, uma inscrição, e aí a gente vai para votação com outros atletas também. E aí a gente é votado ou não, né? Eu fui um dos mais votados em todas as que eu participei, graças a Deus, eu tenho um bom nome junto aos meus pares, e eu tenho feito um trabalho, acredito eu, muito exemplar, né? Recentemente a gente conseguiu uma premiação da Saúde Esportes. Não sei se o pessoal conhece, mas a gente foi reconhecido como a melhor comissão de atletas do Brasil a nível nacional, né? Isso foi muito prazeroso para a gente receber esse prêmio, porque mostra que foi um trabalho que nós começamos há 4 anos, não só 4 anos, mas o Joel, por exemplo, foi o primeiro representante de atletas, não eleito pelos pares, né? Era um outro sistema, e hoje a gente conseguiu muito espaço. Hoje dentro da Assembleia, né, da instituição, da confederação ou da federação, a gente tem uma voz ativa, né? A gente consegue propor projetos, consegue modificar projetos, sugerir projetos, e às vezes a gente é atendido. Então é muito legal isso, né? Estar inserido dentro da administração da entidade e a gente colher frutos, né, para a comunidade sobre isso. Que legal. Então é muito importante essa representatividade, né, dos atletas e estar realmente engajado, né, participando, que eu acho que a partir daí a gente consegue construir coisas melhores para os atletas e para o esporte em geral. Você, Joel, você também é representante, né, de atleta, e eu queria saber se você tem comunicação aqui na Lesp. Nós temos uma comissão agora mudou, de assuntos desportivos, né? E que é presidida pelo deputado Altair Moraes, o Felipe Franco também, 2 esportistas também, né? E olha, são também fortes. Fortes aí, e fortes também na administração também, Sim. porque precisa ter esse contato político, né? Sim. Na verdade, eu fui o primeiro representante de atletas eleito pelos próprios atletas. Né? Tá. Eu fui de 2015 a 2017. A diferença com o sistema que tem hoje é que na época só tinha um representante na Assembleia da Confederação. A tomada de decisão na Confederação ela é feita numa Assembleia Geral. Então essa Assembleia tem representantes de várias áreas de setores da modalidade, né? Na época só tinha eu de representante dos atletas, eleito pelos atletas em atividade. Certo. Depois disso, mudou a lei e passou-se a exigir que tivesse uma comissão de atletas. Aí foi eleita uma comissão com 9 atletas, e aí agora tem a segunda vez que foi eleita essa comissão com 9 atletas, da qual o Alan faz parte. Você vê dificuldade em... É uma classe unida? Essa é a minha pergunta, assim. Ou por ser, às vezes, esportes individualizados, e como é que vocês trabalham? Porque hoje a gente vê, por exemplo, estou fazendo um comparativo com o sindicato, né? Às vezes tem dificuldade de juntar as pessoas para lutar pelos seus direitos. Como que é isso dentro do esporte e mais particularmente no atletismo? Sim, existe uma vontade do atleta de se unir, porém, durante muito tempo o sistema não proporcionava essas condições. Tanto é que foi necessário ter uma lei que impusesse uma obrigatoriedade para que os atletas pudessem participar no processo de gestão. Então, veja, não acontecia um incentivo para que o atleta participasse, né? Então, precisou acontecer uma mudança na lei. Essa mudança só aconteceu por uma pressão muito grande dos atletas. Então, existiam alguns grupos de atletas, principalmente um grupo chamado Atletas pelo Brasil. Foi liderado por Hortência, Ana Moser, Raí, atletas de muita expressão mundial, né, que foram os primeiros a se organizar num grupo para lutar pelos interesses dos atletas junto à gestão esportiva. Só um adendo rápido, alguns desses atletas que você citou têm trabalhos hoje esportivos e sociais fantásticos, né, que a gente não conhece. Eles usam o recurso deles e a autoridade deles para fazer. Aliás, a gente precisa trazer mais aqui na Lesp porque são sensacionais. Sem dúvida. Então, assim, aconteceu todo esse processo nesses últimos 20 anos para que a gente pudesse ter nos últimos 10 anos uma representação na gestão, né? Então, tudo isso a nível de esporte nacional é muito novo, né? Então, você vê, eles estão na 3ª representação
de atletas dentro da Confederação Brasileira de Atletismo, né? Então é muito recente. Nós temos hoje 10 anos só de história de representação de atletas em atividade dentro da gestão do atletismo, né? Em outros esportes também, porque a lei foi promulgada em 2015, né? Então é uma história, infelizmente, muito recente. E aí, consequentemente, tem a dificuldade de unir. Primeiro porque havia uma descrença, né? Durante muito tempo não havia soluções para os problemas dos atletas, então era difícil que algum atleta acreditasse que os problemas pudessem ser solucionados. Segundo, como o Alan bem lembrou, o atleta está focado na sua vida esportiva. Então é difícil ele já dedicando tantas horas para o seu treinamento, para a sua preparação, para as suas competições, ele também dedicar um pouco do seu tempo para fazer o controle social da modalidade que ele exerce. Então esse processo de educação do atleta para que ele entenda isso, também é algo que tem acontecido, mas num processo não tão rápido quanto a gente gostaria, né? Hoje a gente já tem mais, mas já precisamos acelerar isso. A federação, por exemplo, você conseguiu fazer não sei se choque de gestão, não sei se esse é o tema, mas você conseguiu alguns benefícios aí ao longo. Eu queria que diferenciou a federação em relação aos outros estados, né? Como é que foi esse processo de conquista? Poxa, obrigado por citar, Jeremias. Tenho assim uma alegria muito grande de falar disso, e também o Alan participou desse processo, porque ele também foi eleito representante de atletas nessa época, né? A federação, quando eu virei presidente, ela vinha passando por problemas sérios na parte de administração. Haviam denúncias de corrupção e a antiga presidência tinha renunciado coletivamente. A federação estava sem presidente, sem vice, sem conselho fiscal. Então foi feita uma nova eleição, e nessa nova eleição eu fui eleito. E aí eu fui eleito e propus uma mudança radical na forma de conduzir a entidade. Então a gente fez uma proposta de uma gestão corporativa do atletismo, profissionalizar a gestão, passando a federação a ser conduzida como se fosse uma empresa como qualquer outra de fins lucrativos. E aí nós fizemos várias medidas nisso. Nós passamos a fazer um controle financeiro rigoroso, nós passamos a fazer um compliance bem amplo. Então, diferente das confederações que colocaram representação de atletas por força de lei, nós não tínhamos uma obrigatoriedade legal, mas nós colocamos assim mesmo. Então nós trouxemos uma comissão de atletas, colocamos ela na Assembleia, que não existia isso, colocamos um controle de comissões também que não existia. Então nós passamos a ter um controle dos processos acompanhado pela comunidade o tempo todo. Então isso fez com que a nossa gestão passasse a ser muito mais profissionalizada. Organizamos as documentações, fizemos auditoria de 5 anos das contas da entidade, e aí a gente, com a auditoria feita, sabendo exatamente onde estávamos na questão contábil, a gente passou a fazer a reorganização administrativa da entidade, a organização técnica e a organização de marketing. Então nós passamos a investir numa gestão da modalidade que trouxesse novamente os atletas para dentro, que trouxesse o relacionamento comercial para dentro, e que a gente passasse a comunicar o atletismo na mídia de uma maneira mais moderna. Então instituímos um novo site, instituímos uma comunicação visual nova, instituímos redes sociais que a entidade não tinha, criamos um canal de YouTube que também não tinha, passamos a transmitir competições, os nossos campeonatos estaduais. Hoje nós somos a única federação estadual de atletismo que transmite seus campeonatos estaduais ao vivo. Pô, que bacana. Entendeu? Desde 2021. Então nós temos assim milhares de visualizações nas nossas competições, e isso passou a agregar valor e, consequentemente, a gente passou a ter resultados financeiros. Passamos a ter patrocinadores,
aumentamos a captação de anuidades de clubes, aumentou nosso número de atletas e passamos a ter resultados financeiros que não existiam antes. Nosso faturamento foi crescendo ao longo desse tempo. Acabou colocando a Federação Paulista de Atletismo aí dentre as fortes no Brasil, que são, por exemplo, a Federação de Futebol, né? Colocando num nível que não existia antes. Você viu isso na prática, Alan? Sim, eu participei, como ele disse, participei do processo quase todo dele. Desde ele assumir por tempo ali indeterminado, né, que a gente não sabia quanto tempo você ficaria naquele primeiro momento, né, como interventor, e depois a gente elegeu ele como presidente, e ele está até hoje, né. Peguei todo esse processo. Começou no grupinho de WhatsApp, né, a gente unindo forças, somando forças ali, e a gente colocou ele como gestor. Ele vem fazendo um excelente trabalho aí hoje, até hoje, né. Só um adendo no que ele disse sobre a federação. Eu fui o primeiro atleta em atividade a participar de uma assembleia e presidi-la, né? Bacana, é uma grande responsabilidade. Se fosse comigo, eu ia andar com crachá. Eu sou representante dos atletas do estado e do Brasil, né? Mas olha quanta porrada você ia tomar, hein? Porque os atletas cobram, hein? Cobra, né? A gente tem uma comunidade bem atuante, né? Bem atuante, bem agressiva nas palavras, porque a galera quer cobrar, quer de todo curso ter o melhor, né? Vocês se comunicam muito hoje o quê? Por WhatsApp? Tem grupos assim? Cara, reuniões né, periódicas. A gente vai em competições, né, participar de eventos nacionais. A gente tem esse contato diário nas pistas com os atletas. Então a comunicação ela acontece a todo momento, seja online ou presencial. Todo dia eu recebo alguma demanda diferente. Vira e mexe eu mando mensagem para ele perguntando alguma coisa, perguntando para outros gestores também. Que tipo de demanda chega mais assim dos atletas? Cara, de tudo um pouco. Documento, cara, preciso... Como que eu faço para, por exemplo, me inscrever na Bolsa Talento? É uma coisa simples. Nossa, é só entrar no site. É só você entrar no site que lá tem um passo a passo, mas a galera não faz isso. Então aí, pô, faz isso daqui, entra no site, leia lá o edital, né, você vai conseguir fazer isso. Depois vai, pede a declaração para o seu clube, pede a declaração para a federação. E aí vai, tem esse processo, né, que às vezes é meio chato, porque é sempre as mesmas coisas, é uma coisa simples para mim, né, mas que para outras pessoas não é tão simples assim. E a gente tem que ter essa paciência de educar e ajudar. Se eu escrever hoje no Google Bolsa Talento, Governo do Estado de São Paulo, Bolsa de Talento Esportivo, aí já vou cair lá no site e já tem toda a orientação para eu me inscrever. Se colocar Bolsa Talento Esportivo 2025 vai aparecer, Bolsa Atleta Federal vai aparecer, sabe, Bolsa, qual que é a outra bolsa? Porque tem as federais. Tem outras bolsas, Tá existem inúmeras bolsas municipais. Conversa com ele, chama ele lá. Você deve ter uma rede social, vamos dar trabalho para ele, né? Arroba o quê? O pessoal procurar mais ele lá. Segue lá, eu sou @Volski_Alan. Volski com W, né? Com W. W-O-L-S-K-I. Volski. Isso. Eu tô lá representando todos os atletas aí. A demanda que chegar, a gente tá pronto para ajudar. Né, Mas falando de demanda, a gente tem só 4 minutos para encerrar. Eu queria que vocês falassem um pouco para os atletas brasileiros, os jovens, vocês têm uma experiência. O que nesse caminho vocês erraram para que esses jovens não errem? Quais são as principais demandas que eles têm? E uma mensagem para eles, para os pais que às vezes ficam indecisos também. Poxa, meu filho vai passar por um caminho aí que você falou 8 anos, né? Será que os pais se preocupam, né? Às vezes quero que você vai ser um advogado, um engenheiro, mas será que ele, como esportista, ele não vai ser muito mais feliz? Então, de acreditar, porque acho que começa com a vontade. Se o menino ou a menina tem vontade, os pais têm que acreditar também. É difícil, não é fácil, não. Mas eu queria que vocês terminassem com essa mensagem, por favor. Começando aí pelo Alan. Bom, eu acho que você tocou num ponto bem importante e acho que crucial, né, para todo desportivo, desportista, né? Que é realmente ter essa vontade. Hoje eu tenho 18 anos de carreira, né? Então eu vivenciei muitas coisas e outras gerações também. O que eu vejo hoje de diferença antigamente tinha-se muito mais vontade, né? Porque a gente não tinha tantos retornos financeiros para você praticar determinada modalidade. E hoje em dia já existem outros benefícios que são generosos e essa galera que está chegando hoje, ela só visa isso, né? Esquece um pouco o resultado e acaba pensando só em bolsa e eu vou conseguir isso daqui, vou conseguir comprar o meu telefone dos meus sonhos, vou conseguir comprar, sei lá, o meu automóvel, etc. E acaba esquecendo um pouquinho essa parte de performar, né?
É claro que eles gostam de praticar, mas acaba esquecendo essa parte de realmente eu preciso treinar, né, diariamente para conseguir conquistar certo resultado. Que eu acho que a geração um pouco mais antiga tinha isso muito convicta consigo mesmo. Então eu comecei porque eu gostaria de ser um atleta olímpico, de ter uma medalha olímpica. Então esse foi sempre meu foco e meu objetivo. E eu continuo até hoje ralando para conseguir bater essa meta, né? Em casa então, já tem a turma que segue? Você tem um menino e uma menina? Tem um menino de 3 anos que chama Gael. Ah, 3 e uma ainda. menina de 12 anos chamada Sofia. Tá no esporte não, Sofia? O Gael, breve. Ele já faz esporte em casa, né? Escalada, atletismo, ele faz de tudo. Lança martelo. A minha filha, ela gosta de handball, joga handball hoje lá em Diadema, na prefeitura de Diadema. Faz atletismo também em São Bernardo. E a gente está aí incentivando. Não, eu acho que não pode ter uma cobrança. Claro, a gente precisa colocá-los e gostou, legal, continua. Mas se gostar e tiver essa vontade, aí tem que incentivar. E você não teve bolsa, né? No começo eu não tive essa bolsa, não tive essas grandes oportunidades que hoje, financeiras, né, claro, que hoje tem, né, muito explícito para todo mundo. Então era meramente vontade de ser alguém dentro do esporte que eu escolhi fazer, que é o atletismo e o lançamento do martelo. Que existe uma lacuna, fala atletismo, mas o atletismo ele é tão vasto que a galera não sabe que arremessa, que lança, que corre, que salta, né, que aliás, marcha. O atletismo é muito desse tripé, né? A corrida, os lançamentos e lançar. Saltos e né? marcha. E marcha, que a gente foi campeão em Paris, né, em marcha. Fomos medalhistas lá. Terceiro colocado na marcha atlética masculina, Caio Bonfim. Que legal. Ô Joel, eu queria que você, com as suas considerações finais, mas eu queria que você desse uma palavra também, porque assim, o atletismo ele está na base, porque para você jogar vôlei, você tem que ter, a base é um pouco do atletismo, né? E ele é o mais antigo. Você acha que lá nas arenas lá em Roma, lá tinha vôlei? Não tinha não, era atletismo, né? Ele está na base. E é tão antigo. Eu queria que você falasse um pouco também do que isso representa do esporte no ânimo de um país, porque política, religião e que a gente fala que não discute, né, futebol, são paixões, né? Quando a gente vê um representante nosso, seja do futebol, do atletismo, ganhar, aquilo é um ânimo para o país, né? Isso tem uma força social para a gente muito grande. Queria que você falasse um pouco disso, porque às vezes a gente não dá o devido valor. E países que dão esse valor ao esporte são países que têm parece que não é nada, mas a base é muito basilar, né? Você cuidar do corpo, que cuidando do corpo você cuida da mente, pode transformar muito, né? Você foi no ponto, sabe, Jeremias? Qual é a maior contribuição do esporte? Não é a parte física. Claro, o esporte beneficia você fisicamente muito. Na questão da saúde, de você prevenir doenças, de você manter um funcionamento orgânico adequado, de você poder ter mais qualidade de vida. Mas a maior contribuição que o esporte proporciona é no sentido de te dar perspectiva. É ali que o esporte dá a sua maior contribuição. Quando você tem, por exemplo, uns Jogos Olímpicos, ele mobiliza 200 países, né, num objetivo comum durante 4 anos. Né? Até guerra, né? Para guerras, para conflitos, mobiliza um pensamento de resolução negociada que reverbera socialmente a nível mundial. Então, o esporte tem esse efeito. Porque a partir de um movimento olímpico ou mundial ou de uma Copa do Mundo, você tem todo um desdobramento disso a níveis pan-americano, sul-americano, brasileiro, estadual, municipal, regional, do bairro. Né? Você, quando coloca um atleta como o Alan, ou como uma Mauro Image, ou como um Pio, conquistam um resultado esportivo, eles inspiram milhares de pessoas. Né? E essas pessoas inspiradas, elas buscam se melhorar, elas buscam se aperfeiçoar, elas buscam excelência. E elas transferem essa busca da excelência para a sua vida. A transferência desse conceito da busca da excelência é o que faz uma sociedade evoluir. Por isso que os países mais desenvolvidos do mundo dão muito valor ao esporte. Perceba que pode pegar as 10 nações mais desenvolvidas do mundo.
todas elas o esporte é básico na sociedade. Né? Básico no sentido de quê? De acontecer a nível escolar, de acontecer para toda a população, de acontecer de maneira estruturada. Né? O Brasil ainda tem um longo caminho a seguir para a gente colocar isso numa condição. E assim, você falou numa parte da sua fala que é algo que é importante, se você me permite colocar, que é assim, o primeiro esporte do mundo é o atletismo. Por quê? Porque o atletismo é a manifestação esportiva dos movimentos básicos do ser humano. Todo ser humano, no início do seu relacionamento com o mundo, ele corre, ele salta, ele movimenta objetos e ele caminha. Então, a manifestação esportiva disso é o atletismo. Né? Então, o mundo consegue se conectar e, a partir destes movimentos básicos, todos os outros esportes terrestres foram desenvolvidos. Então, ele é chamado de esporte base no mundo por conta disso, porque ele é um dos esportes que estrutura todos os outros. Né? Bacana. Então, agradeço você por ter lembrado. Não, com certeza. E você está achando que o Joel é só esportista? Ele é acadêmico também. Você está fazendo... O que você está estudando agora? Eu sou mestrando em Ciências da Saúde aplicado ao esporte pela Unifesp. Tenho um MBA em Gestão e Marketing Esportivo pela Trevisan Escola de Negócios e eu sou bacharel, licenciado em Educação Física pela Uniban. Então, @Joel alguma coisa? @Joel Lucas Oliveira e @Atletismo Paulista. Então, pronto, dá serviço para ele também lá, que ele está precisando também. Vai ser um 2 prazer. minutinhos, rapidinho, para voltar com o Alan. Alan, nossa audiência está perguntando um pouco sobre a questão do lançamento, da questão do martelo. Você mostrava aqui no intervalo a sua mão aqui. É bonito a gente falar, mas praticar não é fácil. Não. Como é que é essa coisa? O seu é aquele do giro com o cabo, né? Seria bacana a gente mostrar que a gente não se preparou para isso. O martelo ele é constituído por 3 componentes, né? A esfera, onde fica predominantemente o peso do martelo, né? Ele pesa 7,260 kg. Então nessa esfera fica predominantemente o peso dele. Existe um cabo e depois uma manopla, que é uma espécie de um triângulo. A gente faz a empunhadura nesse triângulo, nessa manopla. A gente faz os molinetes, que a gente chama que é esse balanço. E aí depois a gente começa a girar. Basicamente a gente tem um espaço ali de 2,13 metros, né, de comprimento, mas ele tem um diâmetro diferente. E a gente faz os giros ali dentro, né, para impulsionar o martelo e lançá-lo o mais longe possível. Né? Geralmente a gente faz 4 giros, que é o que mais ou menos pessoas do nosso tamanho cabem, né, porque a gente vai progredindo dentro desse círculo e a gente lança. Eu tenho um resultado de 75 metros, né, de distância. Esse é o meu recorde pessoal. Que legal. Bom, com isso a gente fica por aqui, nosso tempo acabou. Até brincava um pouquinho com o Alan, que falei, se tiver labirintite, como é que faz para virar aquele livro? Falou, cara, tem esportista que tem labirintite. Na hora de fazer, ele não tem. Olha a força do esporte. Isso é incrível, mas eu conheço pessoas que realmente treinam comigo que tem labirintite. E na hora... que faz o martelo, não tem nada naquele momento. É a força do esporte, transformadora. E é engraçado também, se eu fizer o giro pro outro lado, eu fico tonto. Mas pro lado certo, eu não fico tonto. Tem técnica e tem ciência também no esporte. Gente, eu quero agradecer bastante o Joel Lucas também, Vieira de Oliveira e também o Alan, que esteve aqui com a gente, Volsky. É só procurar eles na rede social. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a vocês mais uma vez. Ficamos por aqui, até a próxima edição.